palavra de Deus no Atos dos Apóstolos, uma palavra nos chama a atenção. Uma palavra nos mostra que verdadeiramente a palavra de Deus é que traz em nosso coração uma paz. Atos dos Apóstolos 2, versículo 41. Atos dos Apóstolos 2, versículo 41. Os que receberam a sua palavra foram batizados. E a gente vê que muitas vezes o batismo é feito pela água na fronte, mas a gente percebe o batismo da palavra no nosso coração. Toda vez que nós meditamos a palavra de Deus, toda vez que nós percebemos a palavra de Deus no meio de nós, nós certamente vivenciamos e experimentamos um novo dia, um novo momento em nossa vida. Nesse Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, e no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente iam adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse Evangelho de Jesus Cristo, nessa boa nova, nesse anúncio dessa palavra de Jesus segundo Mateus, nos mostra o nascimento de Jesus na cidade de Belém. E nós também podemos trazer para nós agora, nesse dia, nesse momento, agora. Sim, agora. Trazer para nós, para a nossa vida, esse sinal, aonde os magos foram guiados por uma estrela que tinham visto no Oriente. Aqueles reis magos, aqueles 3 reis magos que trouxeram ouro, incenso e mirra. Aquela estrela que estava diante desses homens era um sinal para mostrar
para levar, para apresentar Jesus a eles. Podemos trazer para nós agora, trazer para a nossa vida essa estrela que guiava os reis, trazer para nós agora que essa estrela não seja uma estrela cintilante, mas seja uma estrela revestida na palavra de Deus. Quanto de nós precisamos ter em nossa frente a palavra de Deus? Quanto de nós precisamos ter em frente a nossa vida a palavra de Deus, para que ela possa nos guiar? Apesar de nós olharmos para a palavra e olharmos para o lado, pois nós não contentamos somente com a palavra de Deus, nós também temos que olhar para o lado, pois ao olhar para o lado nós iremos aprender tantas coisas, iremos aprender, iremos praticar aquele exercício de virar, de olhar para os irmãos. Não devemos estar somente voltado para a palavra de Deus, não podemos totalmente estar ali voltado para a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela nos mostra e nos ensina também a olhar para o lado. Pois a palavra de Deus nos ensina também a olhar para os irmãos. Não adianta nós ficarmos assim voltados somente para a palavra de Deus em oração, se nós não tivermos uma ação em nossa vida. Se você tem a palavra de Deus na sua frente, na sua casa, mas se você não olha para a sua família, você está fazendo totalmente ao contrário. Eu estou fazendo totalmente ao contrário. Nós estamos totalmente fazendo ao contrário. Pois a palavra de Deus é para olharmos a palavra e também semearmos com a palavra de Deus. Não devemos pegar a palavra de Deus e semear para frente. Devemos também semear para o lado. Quantas pessoas estão precisando de ser tocadas, de sentir o semear da palavra, sentir o toque da palavra. Assim como a semente, quando ela é semeada, o chão recebe o toque daquela semente. Assim também a palavra de Deus pode nos guiar. Assim como a estrela guiava os 3 reis magos, aqueles homens que estavam simplesmente no caminho da adoração. Quanto de nós precisamos olhar para Deus e olhar para os irmãos? Não podemos viver só ali dentro da igreja, dentro da Santa Missa, dentro ali, vivendo o grupo de oração, participando daquilo, só rezando com o terço na mão. Mas se nós não olharmos para as pessoas que necessitam, não é só caminhar na palavra de Deus, não é só olhar para o doente. Assim como uma pastoral tem um proceder, assim também o nosso coração tem um proceder de olharmos verdadeiramente a estrela que brilha no céu, a palavra que está diante de nós. Aqueles reis magos tinham uma estrela. Ou você acha que aquela estrela guiava aqueles homens no caminho reto? Não. A estrela levava aqueles homens a caminhos tortuosos. A palavra de Deus também nos ensina a irmos por caminhos tortuosos, assim como João Batista pregava no deserto: aplainai o caminho do Senhor. A palavra de Deus também nos mostra e nos ensina a aplainar, nos ensina a endireitar, nos ensina a consertar, nos ensina a restaurar, nos ensina a dar vida plena e abundância. Assim como os reis magos viram aquela estrela no Oriente, buscando Jesus que ia nascer naquela estrebaria lá em Belém,
uma cidade tão pequena, assim como essa palavra fala, e tu, Belém, de modo algum será menor entre as cidades. Foi um chamado para aquela cidade. O rei poderia ter nascido numa cidade de maior população, a cidade maior que tivesse, mas não, ele escolheu a menor cidade para nascer. Ele quis mostrar que ali que era o lugar que ele tinha que nascer, num lugar simples, humilde. É assim que nós devemos ser com as pessoas, ser simples, sem volta, humildes. Deus nos convida a sermos humildes, não sermos arrogantes com as outras pessoas, não sermos pessoas que têm duas caras, tratam os amigos na rua bem, e quando chega em casa veste a outra máscara, aquela máscara que simplesmente vem ferindo as outras famílias. O que Deus quer que nós façamos é que nós experimentemos a sua palavra. Aquilo como os reis magos experimentaram o brilho daquela estrela, o Senhor também quer que nós experimentemos o brilho, a força da sua palavra. Por isso, em Atos dos Apóstolos 2, versículo 41, os que receberam a sua palavra foram batizados, foram modificados, foram transformados. Talvez você seja uma dessas pessoas que recebeu a palavra de Deus. Você sentiu a palavra de Deus colar em você e não quer mais sair. Assim que a palavra de Deus é como uma estrela no Oriente que guiava aqueles reis magos, assim a palavra de Deus também quer brilhar em nossa frente, quer estar em nossa frente, nos mostrando, nos orientando, nos levando a viver plenamente em sua palavra, numa experiência nova. Aqueles reis magos foram levados a um lugar aonde estavam Jesus e sua mãe Maria. Eles adoraram o Senhor, prostraram-se, fizeram a sua reverência. Nós também devemos tirar do nosso coração toda essa arrogância, pois a palavra de Deus é uma palavra que nos cura. Quantas pessoas foram curadas com a palavra de Deus? Pessoas que foram assim ao médico, mas escutando uma palavra, lendo uma palavra, aconteceram tanta coisa na vida dessa pessoa e ela foi curada, não com o remédio que o médico receitou, mas com uma palavra que foi colocada em seu coração. Pois o chão, quando está sem semente, é um chão. Mas quando ele recebe a semente, ele deixa de ser chão para ser um produtor, para produzir, para ajudar a semente. Quantas pessoas ajudam outros com uma palavra? Pois a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus é muito mais forte que a nossa vida. A palavra de Deus é forte em nosso coração. Assim como Pedro e João olhou para aquele coxo e disse: olha para nós. Assim como Pedro e João disse aquele enfermo: não temos ouro nem prata, mas nós te ordenamos, levanta em nome de Jesus. Pedro e João usaram uma palavra: levanta em nome, levanta e anda em nome de Jesus. Talvez seja aquilo que você mais precise nesse dia, de levantar
de tomar posse da palavra de Deus, de ter uma nova vida, de ter uma experiência com Deus, pois a palavra de Deus pode te curar. Talvez a enfermidade que você traz dentro de si, que o médico não consegue descobrir os sintomas. Você já foi tantas vezes ao médico e o médico disse: olha, eu não vejo enfermidade nenhuma em você. E você disse para o médico: não, meu doutor, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou enferma. E o médico disse: olha, isso é do seu pensamento, isso é do seu consciente, do seu subconsciente. E o médico falou a verdade. Muitas vezes a nossa enfermidade está dentro de nós, está dentro do nosso coração. Talvez a sua enfermidade está dentro do seu coração. Talvez essa angústia que você traz dentro de si, e você foi ao médico, você já consultou e não descobriu nada em você, até que o médico disse para você: olha, a sua enfermidade está dentro de você. E você não entendeu o que ele disse, mas foi o Senhor que falou através daquelas palavras. Usou aquele médico para falar para você: a sua enfermidade está dentro de você. Aonde que nós guardamos? Onde nós guardamos papéis? Onde nós guardamos contas? Onde nós guardamos recordações? Onde nós guardamos lembranças, retratos? São gavetas. Onde nós guardamos recordações? Coração. Onde nós guardamos lembranças amargas? Coração. Onde nós guardamos ressentimentos? Coração. Onde nós guardamos mágoas? Coração. Onde nós guardamos falta de perdão? Coração. Onde nós guardamos discórdias? Coração. A sua enfermidade, a nossa enfermidade, muitas vezes está dentro do nosso coração, está dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Talvez a sua enfermidade está dentro da sua casa. Você tem tudo dentro da sua casa, mas você não tem paz. Sabe por quê? Porque você não tem aquela estrela brilhando, assim como os reis magos foram guiados por uma estrela. Talvez você precise ter a palavra de Deus à sua frente, assim como Pedro, caminhando sobre as águas, diante de Pedro tinha Jesus. Assim na cruz, diante de Maria e dos discípulos, estavam Jesus, pregado na cruz. Aquele Jesus que aquele centurião disse: verdadeiramente, esse é um filho de Deus. Aquele que estava na cruz, da mesma forma que um dos ladrões disse: Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim. Assim também nós devemos ter Jesus na nossa vida, em nossa frente, em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, em nosso passeio, em nossas viagens, em nossas conversas. Mas não seja radical com o seu irmão, não seja fanático. Você percebe como está lá, naquele tempo, naquele mundo lá, aonde tem o muro da lamentação? Você percebe onde o povo fala que está matando em nome de Deus? Deus não tem nada com isso. Diante dos reis magos estava a estrela. Diante de você está Jesus. Diante de você está a sua família.
diante de você agora, nesse momento, tem alguém que você precisa pedir perdão. Olhe para ele. Olhe para ela. Diante de você tem alguém que precisa pedir perdão. Eu te convido agora, em nome de Jesus, a estender a mão a essa pessoa. Pois no seu coração, no nosso coração, é onde nós depositamos todas as desavenças. É no nosso coração que nós depositamos as discórdias, os traumas, as lembranças amargas, as más recordações. Os sacerdotes chegaram até Jesus e disse: por que os teus discípulos não lavam as mãos para cear, para comer? E Jesus disse aos sacerdotes e aos fariseus: olha, talvez Jesus pudesse ter usado essas palavras. E Jesus disse do seu jeito: o que torna o homem e a mulher, o jovem, a criança, o senhor, a senhora, o adolescente, a adolescente, impuros, não é o que entra, é o que sai. Talvez as palavras que você pronunciou dentro da sua casa, isso machucou as pessoas. E nós devemos ter diante de nós a palavra de Deus. Assim como São Paulo escreveu aos Hebreus, assim como São Paulo escreveu aos Efésios. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Assim a palavra de Deus está diante de você agora. Eu te convido em nome de Jesus, da mesma forma que Pedro e João subia e aquele coxo estava ali esperando de Pedro e João uma esmola, e Pedro disse para ele: olha para nós, não temos ouro nem prata, levanta e anda em nome de Jesus. O que Pedro quis dizer naquele momento ali, aquele homem que estava na enfermidade, que não tinha ouro e nem prata, que eles não traziam em sua vida coisas materiais que os prendiam, e eles eram livres em nome de Jesus. Quanto de nós precisamos deixar que as coisas materiais fiquem de lado, e nós não nos prendemos às coisas materiais, nós não nos prendemos às coisas do mundo. Pedro disse: olha, não temos ouro e nem prata. Pedro disse: olha, nós não temos coisas que passam, nós não temos coisas que as traças que o ladrão rouba, nós temos algo melhor para você. Nós temos Jesus. E você tem na sua vida Jesus. Homem, mulher, você tem um bem precioso diante de você, Jesus. Você tem a palavra de Deus que é viva e eficaz. Você tem a palavra de Deus que transforma o seu coração. Da mesma forma que os magos foram guiados pela estrela no Oriente, eu também te convido a olhar para a cruz de Jesus e pedir que Ele te leve a experimentar a sua palavra. Você tem a palavra de Deus diante do seu coração. E que essa palavra possa ser na sua vida uma nova experiência. Como Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Por que Pedro disse isso? Porque Jesus chegou a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas?
E Pedro se entristeceu, mas Pedro disse ali: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Pedro foi tocado por aquela palavra de Jesus. Por que Pedro foi tocado por aquela palavra? Por que Pedro foi guiado por aquela palavra? Porque pela terceira vez Jesus questionou a Pedro: Pedro, tu me amas? Aí você percebe que pela terceira vez, na primeira e na segunda, Pedro falou assim a Jesus: tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, quando Jesus questionou Pedro de novo, Pedro foi tocado pela tristeza. Pedro foi transformado pela tristeza, pois Pedro sentiu no seu coração uma palavra humana: o Senhor está duvidando de mim. Mas Pedro deixou que aquela palavra ficasse só com ele. Mas Jesus percebeu que em Pedro havia uma dúvida, uma tristeza. Jesus percebeu que em Pedro havia uma tristeza quando Jesus, pela terceira vez, disse a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, ali, diante de Jesus, usou a sabedoria humana, pois estava diante de Pedro aquele que tinha sabedoria divina. Pedro disse e colocou nas mãos de Jesus essa resposta: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a Pedro: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É isso que Deus quer fazer de nós, é isso que Deus quer fazer de você: apacentar as ovelhas, cuidar. O que é cuidar? É zelar, é dar carinho, é tratar as feridas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Hoje o Senhor está dizendo para você: aonde você estiver, aonde você está, apacenta as ovelhas, cuida das ovelhas, dê carinho às ovelhas, pois você tem a palavra do Senhor, você tem a palavra de Deus, que se transforma num cajado. Aonde você se apoia? Tire um exemplo naquelas pessoas de mais idade que levam em sua mão uma bengala, que levam em sua mão um cajado para se apoiar. Eu te convido agora, em nome de Jesus, como Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. E Jesus disse a Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, com seu cajado, com seu coração, apacentou e apacenta as ovelhas. Da mesma forma que Moisés, ao guiar aquele povo pelo deserto, quando percebeu que aquele povo ia ser massacrado pelos soldados do Egito, Moisés, diante do Mar Vermelho, orou ao Senhor, pediu ao Senhor, e o Senhor disse a ele: Moisés, bata o teu cajado na beira do mar. E Moisés teve uma experiência tão grande, uma brilhante, uma coisa esplendorosa diante de Moisés. Moisés abriu o mar e o povo atravessou a pés enxutos. Foi a oração de Moisés. Talvez você precise também fazer a sua oração. Talvez na sua vida, na sua casa, esteja esse mar que você precisa atravessar, essas dificuldades que você precisa superar, que você precisa aprender a superar. Assim como Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Assim como Moisés lá no deserto, diante daquele mar vermelho,
bateu o cajado, o mar se abriu, o povo atravessou, mas o cajado se transforma em oração na sua vida. Assim como os reis magos tinham a estrela em sua frente, assim como o mar vermelho estava à frente daquele povo guiado por Moisés, assim como Pedro foi levado por Jesus a apacentar as ovelhas, ele te convida hoje a você apacentar as ovelhas, a apacentar a sua casa, a você tomar responsabilidade da sua família, para você cuidar. Apacentar é cuidar, é curar as feridas, é zelar, é secar as lágrimas, é transformar os corações, é devolver, é trazer de volta a alegria que você roubou, que você deixou perder pelas estradas da vida. É hora de você dizer ao Senhor: tu sabes tudo, Senhor. Eu quero apacentar as minhas ovelhas. Pai, apacenta as tuas ovelhas. Mãe, apacenta as tuas ovelhas. Talvez diante da sua vida esteja aquele mar. Talvez você estivesse lá no meio daquele povo lá no Egito, no deserto. Talvez em sua vida, em seu coração, você traz agora lembranças do seu passado, das dificuldades que você viveu. Eu te convido agora, em nome de Jesus, a abrir o seu coração para Jesus, olhar para Jesus, pois diante de você está aquele que pode te guiar a sua família. Eu convido a você também que está na prisão, eu convido agora nesse momento a você tomar a sua palavra que está aí diante de você. Abra e peça ao Senhor uma direção para a sua vida. Você que está no leito hospitalar, você que recebeu uma má notícia, agora eu te convido agora em nome de Jesus, pois Ele vai devolver a sua alegria agora. Pois diante de você, assim como os reis magos tinham a estrela guiando pelo Oriente, pois eles estavam sendo levados a adorar o Senhor, eu te convido agora em nome de Jesus a abrir o seu coração e deixar que a palavra de Deus te mostre o verdadeiro caminho a seguir. Deixe que essa palavra, ao ser tocada em seu coração, possa mesmo transformar essa sua vida. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e você consegue perceber o quanto Deus pode transformar a nossa vida. Deixe que a palavra de Deus cure esse coração. Deixe que a palavra de Deus cure você. Assim como o Senhor curou o coração de Pedro, que sentiu uma tristeza tão grande quando o Senhor disse pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro sentiu no coração aquela tristeza tão grande: puxa, o Senhor está duvidando de mim. É hora de você abrir o seu coração e dizer para o Senhor: use as palavras de Pedro. Se você não tem palavras, diga para o Senhor: tu sabes tudo. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes tudo. Diga para o Senhor: Senhor, eu sei que tu me amas. Peço ao Senhor agora: Senhor, assim como a tua estrela, a tua palavra guiou aqueles reis, eu te peço agora que a tua palavra me ensine, me mostre como apacentar as ovelhas da minha casa, a minha vida, pois em mim eu tenho desejo. E te peço, Senhor, incendeia a minha alma, mas com fogo do teu Espírito Santo. Espírito Santo, vinde.
acender.